Oi, pessoal. Então, aqui está a gravação da resolução do problema 1 dessa lista, que é o problema sobre a língua Zoque falada em Copainalá. Aqui é uma foto da cidade de Copainalá, no estado de Chiapas, no México. A nossa história de agora é uma história envolvendo a Mesoamérica. Essa região, esse nome Mesoamérica é usado para se referir principalmente a essa região cultural dessas culturas assim, tão ricas que floresceram nos vales e montanhas do México antes da chegada dos europeus na América, e que tem tantos registros interessantes. Eu botei aqui um outro mapinha que eu fiz. Eu fiz esse mapinha para a palestra sobre os sistemas de escrita. A gente vai ter ela em breve, ela vai estar no YouTube em breve também. E mostrando um pouco assim as principais regiões culturais da Mesoamérica. Então, por exemplo, em roxo eu deixei toda essa região que é classicamente maia, dos maias clássicos, que talvez seja a civilização mais conhecida da Mesoamérica e muito duradoura, né? O chamado período clássico dos maias foi do ano 250 ao ano 950, ou seja, uns bons 800 anos aí do florescimento das cidades maias clássicas. Mas os traços das culturas maias são de pelo menos 2000 antes da Era Comum. E ainda existem hoje, enfim, as pessoas falam as línguas maias e mantêm algum tipo de herança cultural, embora as cidades tenham sido abandonadas no final do período clássico, enfim. Outra cultura da Mesoamérica muito conhecida são as culturas ligadas ao Império Azteca, que foi uma confederação de 3 cidades que existiu durante mais ou menos 100 anos, de 1428 a 1521, que foi, então, derrubado a capital do Império Azteca, Tenochtitlan, foi invadida pelos espanhóis e destruída, e o lago secou e tudo isso, e hoje isso virou a cidade do México, por isso que é chamado Vale Central do México, dos mexicas. Mas o que eu queria falar, na verdade, era sobre a cultura olmeca, que é a cultura que tem os traços arqueológicos mais antigos na Mesoamérica, traços que remontam a pelo menos 2500 antes da Era Comum, antes de Cristo. Tem aqui o Vale de Oaxaca, que não vou falar muito, mas os olmecas eles são famosos principalmente por 2 coisas. Por essas cabeças de concreto gigantes, que era uma marca arquitetônica deles, que talvez lembre um pouco, não em estilo, mas por serem cabeças gigantes, lembram as cabeças da Ilha de Páscoa. E também os olmecas são conhecidos por terem domesticado o cacau. Várias das plantas que a gente come hoje, inclusive a batata, o tomate, são todos as palavras para essas coisas, inclusive tanto cacauatl quanto tomate são palavras, esses nomes são astecas, né? Mas vários desses alimentos eles foram cultivados e domesticados pela primeira vez na América. Chile também é uma palavra asteca para pimenta. Enfim, na palestra de sistema de escrita a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre a Mesoamérica. Mas no contexto de hoje eu quero falar especialmente do povo Zoque. A região Zoque é mais ou menos essa região que eu marquei de vermelho aqui. Deixa eu botar meu laser. Essa região que eu marquei de vermelho aqui, que é entre os estados de Chiapas, de Oaxaca, que é essa região montanhosa aqui para o sul, e a região de Tabasco. Hoje, a gente supõe que os Zoques são os descendentes diretos da cultura olmeca, ou seja, os olmecas que viviam aqui no Golfo do México, aqui em Veracruz, em Tabasco, eles foram migrando para as montanhas e se tornaram o que hoje é o povo Zoque, talvez também o povo Mixe. Os Mixe e os Zoque, a gente hoje entende também que eles são grupos linguísticos de uma mesma família. O proto-zoquiano foi reconstruído pelos linguistas, o proto-mixiano também, e o proto-mixe-zoquiano também foi reconstruído, comparando essas 2 proto-línguas. E essas aqui são mais ou menos as regiões em que efetivamente esses povos habitam hoje em dia, nesses estados do México aqui. A maior parte do Zoque, a parte principal do Zoque, está aqui nessa região de Chiapas, aqui essa região montanhosa, principalmente na cidade mais importante que se identifica como etnicamente Zoque, que é a cidade de Copainalá. É uma cidade num valezinho, no meio das montanhas, uma cidadezinha pequena. Depois eu vou mostrar mais fotos de lá. Enfim, o problema sobre o Copainalá Zoque foi composto pelo Ivan Derjansky para a IOL de 2018. Desculpa, de 2008. Esse problema ele não é um problema difícil,
mas ele é um problema que tem muitas coisas para olhar, tem muitos fenômenos acontecendo, muitas coisas para serem descobertas. Então, ele é um problema grande. E aí, isso serve como uma lição interessante para a gente. A gente escolheu esse problema para a lista, porque a gente considera que uma lição importante é vocês entenderem o papel, não só numa Olimpíada, mas na vida em geral, quando vocês estão lidando com um problema, a grande importância de se organizar. Porque esse é um tipo de problema que, como você tem muita coisa para ver, se você tentar só marcar as coisas aqui no meio das palavras, no meio de qualquer jeito, você provavelmente vai se perder no meio do caminho. Mas se você organizar bem e monitorar bem cada passo que você der, e dar passos certeiros e calmos, a chance de você se perder diminui, e aí você percebe que acaba que não é um problema muito difícil. Então, essa é a lição principal. Para a gente fazer isso, para enfatizar essa organização, eu dividi o nosso espaço em 3 áreas. Uma área é a folha do problema, os dados do problema, principalmente, que a gente vai, enfim, analisar. A outra área que eu estou chamando da área de anotações estruturadas, que é assim, tudo que vocês forem descobrindo de como a língua funciona, vocês já podem ir anotando aqui. E no final, depois que vocês tiverem descoberto tudo, anotem de lápis, porque vocês podem apagar e tudo. No final, quando vocês tiverem descoberto tudo, isso aqui vocês vão entregar como parte da solução do problema, como parte da resposta de vocês. E um terceiro espaço, claro, é o rascunho, onde a gente vai fazer muitas tabelas, vai reorganizar os dados várias vezes. Daqui a pouco a gente chega lá. Então é isso. Vamos começar por algum lugar. A gente pode começar, por exemplo, por essas 2 primeiras palavras aqui. Nakpat, um cacto, e misnakpatit, que é com seu cacto. A gente pode ver que essa expressão de cima tem um mis, aqui no início tem o sufixo pit, no final. E uma delas deve representar esse com aqui, de algum jeito, e outra deve representar o seu. Como é que a gente pode descobrir isso? Vamos começar pelo mis. Vamos marcar todas as outras palavras que tem mis. De fato, só tem mais uma, que é esse mis sai, que é sua vinha. Então, claramente, esse mis é o seu, sua. E, analogamente, aparece esse os, que é o meu ou minha. Também aparece aqui. Então, a gente já pode anotá-lo nas nossas anotações estruturadas. Os pronomes possessivos, eles vêm antes dos nomes, em ZOC, e eles têm essa forma, os para meu e minha e mis para seu e sua. Aí vamos olhar o outro, né? O pit, o com seu cacto. Aparece aqui também um só com o milho. Aparece esse com aqui, o pit. Então é isso. Eu posso chamar... Os nomes que a gente usa, como sempre, não importam muito na solução. O importante é que a gente entenda o fenômeno. A gente não precisa usar uma nomenclatura técnica específica. Mas eu vou comentar um pouco sobre essas coisas. Por exemplo, nesse caso do com, o pit, na verdade, a gente pode chamar isso de preposição ou de posposição, se a gente quiser ser mais correto. Mas talvez seja mais adequado chamar isso de caso, de caso de declinação, né? É como se fosse... Em várias línguas, vocês já viram, né? Tem formas... os nomes, eles mudam a forma deles dependendo de se eles fazem papel de sujeito, ou fazem papel de objeto, ou fazem papel de lugar, ou enfim... Dependendo da função que o nome ocupa na estrutura da frase, ele recebe uma terminação diferente. Aqui tem uma função de companhia, né? Essa função ela é meio sintática, meio semântica, né? Sempre é um pouco assim. Mas, enfim, tem esse papel de companhia, que é uma coisa específica numa frase. Então, tecnicamente, o caso correspondente a isso, nas línguas que tem esse caso, é o caso comitativo, que é aquilo que acompanha uma outra coisa. Então é isso. O PITS está representando o com aqui em português, o caso comitativo. Tá. Vamos olhar esse ti aqui. Então, mock deve ser milho. A gente pode confirmar isso com os outros dados. Então, esse ti deve ser esse só aqui. Ele vem depois, né? Eu já vou anotando na ordem que as coisas aparecem. Enfim, eu não quero me perder, então eu já vou fazer assim. Marquei todos os ti. Ele aparece só com milho, só uma chaleira, só para o dente. Ou seja, outras formas do nome. E aparece como logo acima do poste. E a gente não traduz, nesse caso, como só, traduz como logo, mas dá para entender que a ideia é um pouco parecida, né? Apenas ou um pouquinho mais, alguma coisa assim. Esse T representa isso. Eu estou chamando isso de advérbio, mas, de novo, o nome do advérbio não é adequado para o ZOC, né? Eu estou usando
nome simples aqui que a gente usaria, nós falantes de português. Enfim. Depois disso, então isso a gente descobre meio de cara e a gente pode olhar essas duas palavras aqui. Eu queria fazer um comentário que eu ia fazer no início. Eu não estou resolvendo dessa vez, eu escolhi não resolver de uma maneira organizada, muito organizada. Não organizada, mas geralmente quando a gente resolve um problema para os outros, né, a gente já entendeu o problema todo, a gente já sistematizou, organizou, então é meio covardia, porque não é assim que a gente resolve na vida real. A gente tem muitas idas e vindas quando a gente está resolvendo, né? Então eu tentei fazer mais ou menos assim. Como que eu fiz isso? Eu não lembrava direito do problema, quando eu fui fazer os slides eu resolvi o problema de novo. Então teve várias idas e vindas. Eu fui olhando várias coisas e eu mais ou menos fiz os slides na ordem que eu fui olhando. Eu quis manter assim para dar um pouco melhor a impressão de como uma pessoa efetivamente resolveria, né, na hora que ela estiver resolvendo. Tá, então depois disso eu fui olhar para essas duas palavras aqui. Eu marquei de amarelo. Então a gente tem esse post, que é com aqui, e um gon aqui. Ou seja, o início da palavra muda por algum motivo que eu não sei bem qual é, quando vem aqui depois do meu. E a gente tem esse gosmo aqui. Antes do ti, o ti a gente já sabe, tem esse gosmo aqui. Vamos ver se esse gosmo aparece em outros lugares. Esse gosmo provavelmente significa acima do. A gente sabe que como um gomo é post, então isso aqui só pode, o logo é o ti, então o gosmo só pode ser o acima de, que é um outro caso, né? Uma outra entraria na lista dos casos. Eu marquei os outros. E aí eu percebi que esse sufixo ele aparece em três formas diferentes. Tem gosmo, tem cosmo e tem quiosmo. E agora? Aí como é que a gente vai saber o que é o que? Complicado, né? Aí a gente pode eventualmente ter feito essa carinha aqui. E aí tem uma regra geral, quando a gente tenta resolver um problema, é assim, sempre que a gente fizer essa cara, essa é a hora de reorganizar os dados. Ou seja, é a hora de fazer uma outra tabela. Ou seja, se a gente não está vendo o padrão aqui, então não adianta insistir. A gente deveria facilitar para os nossos olhos reconhecer esse padrão. A gente precisaria separar essas palavras. Então, é o que eu fiz aqui, no meu rascunho. Eu fiz uma outra tabela com todas as ocorrências de Cosmo, Cosmo e Quiosmo. Assim, não parece ser uma coisa que tem a ver com a semântica dos nomes, né? Porque entre cadeira, posto, céu e cidade não tem nenhum traço semântico que se destaque, assim, tenha alguma coisa desse tipo. Provavelmente, isso é uma... E, além disso, foneticamente, são coisas muito parecidas, né? G e K são par vozeado e desvozeado, e o Q é só é o K iotizado, que a gente diz. Um izinho logo depois. Então, provavelmente essas mutações têm a ver com o ambiente fonético, com o que vem em volta assim, dele. No caso, o que vem em volta é o que vem antes, né? Então, o que a gente pode olhar? Que o gosmo aparece quando vem depois de M, quando aparece com, e o cosmo aparece depois de sap, desculpa, então, esse C tem som de sap, e isso tem na nota fonética, né? Então, e o quiosmo aparece depois de kungu e foxku. Então, será que o quiosmo vem depois de vogal? Eu não estou convencido disso ainda, eu vou precisar olhar mais exemplos. E eu sei, por enquanto, que o G vira G depois de M e vira K depois de P. Isso é o que eu sei. Deve ter alguma coisa a ver com vozeamento ou desvozeamento da consoante, né? Parece fazer sentido que esse traço vozeado ou desvozeado ele se transmita, né? Mas para a gente entender melhor isso, a gente vai precisar olhar se isso acontece em outros lugares. E a gente tem essa transformação do com em gon, que eu não vou investigar agora, mas eu deixei anotado no meu rascunho, porque eu sei que eu vou precisar voltar para isso em algum momento. Eu estou escolhendo, eu poderia olhar agora, mas eu estou escolhendo não olhar isso agora para continuar o que eu estava fazendo. E isso é importante, eu checar as raízes dos nomes também. Então, eu vejo que o SAP, ele aparece sem o ECN aqui, também é uma outra coisa que acontece. Vira um SAP em alguns ambientes. Tá, vamos lá. Voltando para os problemas, então eu vou olhar para esse she aqui, que aparece depois do cosmo. O she está traduzido como se fosse como se estivesse acima do meu céu. Mas esse she aparece em outros lugares traduzido como se aqui e aparece traduzido como aqui antes de polpas. Mas aqui o como aparece assim como. A gente não sabe se esse assim como é parte da tradução do como ou se ele está aí para representar um outro sufixo, né? Como é que a gente pode descobrir isso? A gente vai ter que decompor esse resto aqui. Provavelmente esse parsum é a raiz, porque aparece parsum aqui, parsum gotoia, para a polpa, né? Então parsum deve ser polpa.
E aí aqui tem um negócio grande que a gente pode ver se são prefixos, são sufixos diferentes. A gente tem esse tam aqui, e esse tam aparece aqui também, no pox, chiasma tam. Vamos olhar para esse tam, então. E tem o di, depois a gente olha para o di. Olha, o tam aparece em todos esses casos. O tam, ele não é tão óbvio, né? Porque ele não corresponde a uma coisa tão visível como um advérbio e uma preposição na tradução para o português, né? Mas o que vocês acham que poderia ser esse tam? Uma dica é a gente olhar para o kosoktam, que está traduzido como montanhas. É o substantivo sozinho, então só pode ter um traço aqui que pode representar o tam, que é o plural. Mas como é que a gente pode ter certeza se é plural ou não? A gente tem que... O tam, naturalmente, tem que ser um traço que tem em todas as palavras que tem tam e não tenha em nenhuma das palavras que não tem tam. Se a gente marcar todos os plurais na tradução, aí a gente vê isso. Olha só. Todas as palavras que tem tam, a tradução está no plural e nenhuma outra tradução está no plural. Então é isso. Tam é só o sufixo de plural em Zoc. Beleza. E olha só que interessante. O tam aqui muda para dam, depois do nan. Ou seja, isso provavelmente faz parte da mesma regra de esvaziamento e esvaziamento que a gente vai ter que, daqui a pouco eu vou anotar isso no rascunho e a gente vai voltar a olhar para isso. E a gente só precisa decidir em que ordem o tam aparece. Porque eu tinha botado aqui como advérbios o ti, só barra logo, e o she, como. E o di vai ser o assim, que a gente vai olhar daqui a pouco. Mas o tam, ele aparece no final de todas as palavras, ou seja, ele aparece sempre depois dos outros casos, inclusive aparece, deixa eu achar aqui, aparece depois do she, aqui no parsum, she tam di, mas aparece só antes do di. A gente pode notar que o di é também a versão vozeada do ti. Então, esse assim se traduz como assim como, é a mesma ideia de logo acima ou de só. Faz parte desse conjunto de ideias, de coisas que, assim, um pouquinho mais, ou apenas isso, tem essa ideia de pouco. Então é isso. Então, a gente vai ter que separar o ti ou di do she. Então, a ordem de como os constituintes aparecem, então, na verdade, a gente está analisando palavras que têm 6 loci, do plural de locus, tem 3 locais, né, onde as coisas entram. A gente tem o primeiro local, que é o possessivo, o segundo local, que é o nome, a raiz principal, a gente tem o terceiro, que é a marca do caso, a gente tem a quarta, que é o comparativo, a marca do comparativo, a quinta, que é o plural, e a sexta, que é esse só, barra logo, barra sim, que eu chamei de advérbio aqui, enfim, não importa o nome que eu vou dar para isso. Beleza. Vamos voltar lá para o rascunho, então. Eu botei aqui o TD para ver a variação e botei o tam e dam. Então, eu estou vendo que... esse negócio da vogal eu não sei bem, mas p, t, l, k, todos esses aparece a versão desvozeada, com k ou com t. E na versão... e a gente tem aqui terminado em m, vira di, e terminado em n, vira d também. Então, é isso. E do que, eu ainda não sei, mas vou olhar para isso depois. Parece um negócio um pouco mais complicado, eu deixei para depois. Eu sei que depois de mãe, depois de n, a coisa fica desvaziada, fica vaziada. Eu não tenho como saber, porque aqui em cima eu só tenho as consoantes desvaziadas, né? No final dos radicais. Desculpa, tem o lã, que não é desvaziado. Acabei de me contradizer. Então tá, então não deve ser a distinção vozeada ou desvozeada, precisa ser alguma coisa mais específica. O que parece aqui é que a consoante inicial do prefixo ela fica vozeada quando vem depois de uma consoante nasal, como maina, velar. Vamos ver se isso se confirma com os outros dados, porque tem algumas coisas que a gente não olhou ainda, mas aparentemente... Eu já até tirei, a gente tinha visto, eu botei essa anotação aqui, os significados, né, do gasmo, cosmo, quiosmo, e vamos olhar lá no corpus. O que mais? Falta? O que falta? Falta principalmente uma coisa, que é esse cotóia aqui. Também tem a mesma variação. Tem cotóia, tem quiotóia e tem gotóia, que significa para. Está traduzido como para. A gente não sabe exatamente o que isso significa, né? Porque para, em português, é super polissêmico. Pode significar o beneficiário no objeto direto, pode significar a direção para onde eu vou quando eu estou andando, quando estou me movendo, pode significar várias coisas.
Mas, enfim, está traduzido como para, eu só botei para aqui, mas claramente é um dos casos, né? Uma das declinações do Nuzok. E você vê, por que eu botei essas três juntas? Porque elas ocupam o mesmo locus, né? Vocês podem ver que elas nunca aparecem juntas e elas sempre aparecem na mesma posição, antes do she, do tam e do ti, e depois do radical. Sempre a primeira o espaço, depois o radical. E elas não tem como ser com e para ao mesmo tempo, né? Ou acima e para ao mesmo tempo, né? E, claramente eles são excludentes, né? Então eles compõem uma lista de opções. E a gente pode, já de cara aqui, mesmo sem. A gente poderia fazer uma tabela, mas aqui já ficou fácil de ver que o único caso que aparece glotóia é depois do N em Parsun. Então, isso confirma a nossa regra, né? Então, depois da consoante nasal, eu já até escrevi aqui nas minhas anotações. As consoantes iniciais do sufixo, depois das nasais, ficam vaziadas. O K vira G, o K vira D. Agora, a gente precisa descobrir esse Ki, esse que aparece em vez do K. Eu peguei aqui, eu não fiz a tabela toda, eu já estava um pouco cansado, mas tudo bem, eu fiz o suficiente para eu entender o que está acontecendo. Então, eu botei aqui os dois Kyotoia que aparecem e o quiasma. Eu esqueci de botar esse quiasma aqui, uma desorganização minha, mas enfim, isso. Mas olha só que interessante, eu posso olhar. Esse Kungu, eu não sei o que é, porque ele só aparece duas vezes no corpus, com o Kyotoia e com o quiasma. Mas olha só, o Tsa, que aparece em Tsa, Kyotoia, vamos voltar ali. Ele aparece aqui em Tsa, Kyotoia, e aparece aqui em Mis, Tsai. Ou seja, o radical ele tem um Y no final. Isso acontece a mesma coisa com o Poxku. Poxku Kiosmotam, ele aparece sozinho aqui, cadeira, uma cadeira, como Poxkui, ele também tem um Y no final. Olha que interessante. Então é isso. A gente, olhando para o radical, a gente entende que o radical ele tem um Y. A gente tem que lembrar de checar as raízes. A dica que tinha aparecido lá no início, a gente olha isso de novo. Então, é isso que está acontecendo. Na verdade, o Y está trocando de posição com o K. Então, quando aparece um sufixo que começa com K, o Y da raiz some e em vez de ficar cotóia, vira quiotóia, em vez de cosmo, vira quiosmo. Ou seja, tem uma troca de posição, uma epêntese. Isso é uma coisa que parece, eu já anotei aqui nas minhas anotações estruturadas, isso parece uma coisa um pouco diferente, mas isso não é muito incomum, não, na verdade. Em várias línguas isso acontece, é um fenômeno fonológico. Inclusive, na edição passada do OBL, na edição Iepamassá, na primeira fase, o problema 7 tratava sobre isso, que tinha esse meme aqui do corretor de imóveis. Ele perguntou lá, quem é você? Sou uma estalta. Não se diz estalta, é estátua. E você quem é? Eu sou um corretor de imóveis. Ele corrige a estátua, que é uma imóvel. E aí o problema, ele explicava um pouco o que é metátese e especificamente essa forma específica de metátese compensatória. No caso do português, por que estátua às vezes é pronunciada como estalta? Porque o português tem uma tendência de se desfazer das proparoxítonas e dos hiatos. Então, a tendência é a gente transformar, por exemplo, a palavra estátua, que é proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, vira estalta, em que o U vira uma semivogal e ela vira uma paroxítona. Então, é como se isso fosse mais confortável para os falantes de português. E aí esse fenômeno acaba acontecendo. E aí o problema isso acontece a mesma coisa com problema em vez de problema. Mesma coisa. O L desaparece, ele é assimilado pelo R e o R vai lá para frente. É também um fenômeno desse tipo. Aparece aqui como uma das opções. Então, aqui a gente pegou várias letras do Adoniran Barbosa, que ele, de propósito, fazia os sambas usando essas variantes que eram consideradas mais populares na época, ainda são consideradas, são um pouco mal vistas, mas, enfim, não tem nada de errado com elas, né? São variantes da língua como qualquer outra. E qual delas acontece o mesmo fenômeno aqui, que era o tauba, em vez de tábua, mesma troca. Enfim, mas esse tipo de fenômeno é super comum e acontece aqui em Zoc, então. O Y e o K trocam de posição dessa maneira, o Y vai para frente, vai para a sílaba seguinte. Então é isso, agora só faltou a gente olhar o que acontece com aquelas mudanças das consoantes iniciais antes dos pronomes. Aí eu fiz mais uma tabela aqui, para ter certeza que eu entendi bem, das raízes dos 4 aparições desses pronomes possessivos e os seus radicais. Aí eu voltei lá no corpus e olhei se esses radicais aparecem em outros lugares. A gente já tinha visto que um gon, que aparece aqui em osmin gon, ele aparece como com em outro lugar, o poste. O cel tsap, ele vira um tsap, antes do os.
O tsai, que é vinha, vira ntsai, depois do mis. E o nakpat não muda. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Pelo menos essas formas dos processivos, eles disparam uma pré-nasalização da consoante nos nomes, né? Por algum motivo isso acontece. Pré-nasalização significa isso. Eu pronuncio uma consoante nasal antes do nome. Qual consoante nasal? Aquela que está articulatoriamente mais próxima, né? Então, próximo do K e do G tem um N, que é velar também, e o N, que é alveolar, perto do Ts. E aqui já está com N e não acontece nada. Então é isso. E aí acontece o mesmo padrão de vozeamento. O K do com vira G, então vira um dom, em vez de um com. E acontece esse fenômeno. Então eu até reescrevi aqui nas minhas anotações estruturadas, dizendo mais genericamente consoantes oclusivas, elas ficam vozeadas. Em vez de dizer que não é só com os sufixos, né? Poderia ser, mas não é. Acontece em geral isso na língua. E agora eu volto para o corpus mais uma vez para olhar se eu não esqueci nada. E eu notei que eu esqueci uma coisa. Isso de fato aconteceu quando eu estava resolvendo o problema, eu não prestei atenção. Que tinha esse bit aqui, nessa palavra aqui, common bit share. Esse bit aparece traduzido como com, foi um com que eu não vi. Então, claramente, esse bit é uma variação de bit. Ou seja, nada demais, né? Poderia ser grave eu ter esquecido uma coisa, mas só confirma o que a gente já descobriu. Então, k, t e p viram g, d e b, depois das nasais. E é isso, entendi tudo. Agora, isso são as regras, eu vou entregar isso como parte da minha solução, e agora eu vou fazer as tarefas. Vou traduzir direitinho. Eu não vou fazer uma por uma, porque vocês podem acompanhar isso facilmente, mas eu vou deixar aqui escrito. Então, eu traduzo isso aqui como logo acima da vinha, como uma sombra, meu milho, seus dentes, com a polpa, e como se para a chaleira. É isso. E as traduções aqui, as construções do português para o ZOC, que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, para a chaleira. Para a gente sabe que é cotóia, mas a gente sabe que chaleira é poxcui, desculpa, e aí em vez de ficar poxcui, vira poxcu, quiotóia. E o cotóia vira quiotóia. Já entendeu isso? Com a minha chaleira. Minha, a gente, é esse pronome os, e a gente tem chaleira é perol, a gente pode olhar aqui, perol, e o com é o pit. Então, porque é o L, né, não é uma nasal, então fica pit mesmo. Então, perol pit, mas como tem o pronome aqui, vai ter uma prenalização, vai ter um m, porque é um M, né, é labial, como p, p e b, e o p vira b. Então, em vez de perol, eu tenho um berol. Então, os berol pit. Assim como uma montanha. O assim a gente já entendeu que é esse pi, o como a gente sabe que é esse xé, então a gente, e montanha a gente sabe que é coçoc. Então, coçoc xé ti, esse é fácil. Postes, plural, plural a gente sabe que é o tam, então, mas como o com termina com M, então fica vozeado. Então, com dam. Acima das sombras, a gente sabe aqui onde está a sombra, aqui, como se com a sombra, common, então common, acima a gente sabe que é cosmo, como termina em na, então vira gosmo, common gosmo, tam, porque é plural, as sombras. Então, common, gosmo, tam. E, por último, sua cidade. Cidade a gente está vendo aqui, Congui, a gente já sabe, né? Então, olha que interessante, o Congu só aparece junto aqui. Mas porque a gente entendeu esse processo do quiosmo e quiotóia, a gente pode supor que a raiz é Congui e não Congu. A gente teria como deduzir isso. E a gente precisaria deduzir isso para responder essa última. Então, a gente sabe, sua, a gente sabe que é esse seu sua, é esse miss. Então, miss, como termina, e como tem o pronome, então tem uma pré-analisação, então em vez de cumgui, vira ngungui. Então é isso, então respondido todas as tarefas. Então esse foi o problema, isso é uma foto de um carnaval ZOC. Eu não me lembro se essa foto é em Copainalá ou em outra das cidades ZOC, mas é isso, muito obrigado.